de redação, tá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de redação aqui no nosso livro de produção textual, tá bom? Nós vamos para o nosso segundo capítulo. E o nosso segundo capítulo abre com essa imagem maravilhosa aqui, né? Maravilhosa mesmo, porque está se referindo a quem? A Mulher Maravilha, né? Heroína das histórias em quadrinhos, tá bom? Então, bem aqui na página 54, nós vamos falar novamente de história em quadrinhos, né? Nós já começamos esse estudo em língua portuguesa e agora nós vamos dar continuidade nas aulas de redação. Então, aqui você tem tirinhas e histórias em quadrinhos. E aqui você tem também 3 perguntas pessoais, tá? Lembrando que perguntas pessoais nós vamos corrigir nas videoconferências, tá? Quando nós formos corrigir, fazer essa correção, eu vou marcar a videoconferência e nós vamos discutir essas questões aqui, pessoais, tá? Então aqui, ele faz 3 perguntinhas para você sobre história em quadrinho, sobre a personagem Mulher Maravilha, que com certeza você já conhece, né? Você já deve ter assistido o filme, se não assistiu o filme já deve ter assistido o desenho, ou se não assistiu nem o filme nem o desenho, pode ter lido também a história em quadrinho, né? Lembrando que é um personagem já bem antigo, né, das histórias em quadrinhos. A personagem Mulher Maravilha não foi criada agora, ela já tem bastante tempo, né, de criação. Provavelmente seus pais ou seus avós já devem ter lido história em quadrinhos sobre a Mulher Maravilha. Ela já teve seriado de TV, né? Tem filme e continua fazendo sucesso, né? De geração em geração. Então, você vai ler essas perguntinhas, resolver no seu caderno, para a gente poder debater na nossa próxima videoconferência, tá? Que eu vou estar marcando e colocando no grupo para você, tá bom? E aí na página 56 nós vamos para cá. Tirinha. Tem esse texto aqui que você precisa ler, tá? Porque você precisa entender como surgiu a história em quadrinho, tá bom? Conhecida como arte sequencial. Por que arte sequencial? Porque é uma história que tem uma sequência, né? Você tem começo, meio e fim. Você tem uma história que não é jogada aleatória. Ela vai começar, vai se desenvolver e vai ter um final, tá? Aqui ele fala que as pinturas egípcias, os manuscritos astecas e a tapeçaria de Bayeux, elas são consideradas artes sequenciais. São os primórdios da história em quadrinho, tá? Então, desde tempos muito remotos, quando os homens das cavernas pintavam na parede das cavernas o que eles faziam, o dia a dia de cada um deles, ali já era o começo da história em quadrinho, tá? Porque é uma história que tem uma sequência, é uma história que narra o dia a dia deles, tá certo? Então, a história em quadrinho, ela é muito mais antiga do que a gente possa imaginar, tá? Então, você vai dar uma lida nesse conteúdo para a gente também discutir na nossa videoconferência, tá certo? E aqui embaixo ele fala do Antônio Cedrais, um quadrinista. Mais um que você vai conhecer. Você já conhece o Ziraldo, da história do Menino Maluquinho. Você já conhece o Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E agora você vai conhecer o Antônio Cedrais, que é o criador da Turma do Chachado, tá? É sobre essa turminha que nós vamos ver aqui na página 54, tá? A Turma do Chachado. O Chachado, que é esse personagemzinho aqui, ele tem os amigos, né? Que fazem parte da turminha dele. E esses amigos, eles têm características bem regionais, tá? Então, o Chachado, ele é um personagem nordestino, tá? Assim também como esse aqui, que é o Zé Pequeno. Ele também tem características nordestinas. E tem os outros aqui. Tem a Marieta, o Artuzinho, a Marinês e o Capiba. Cada um com a sua característica, com a sua regionalidade, tá? Então, o Antônio Cedrais, que é esse senhor que está aqui, ele criou essa turminha para homenagear
os personagens característicos de cada região do Brasil, certo? E aqui você vai ler aqui já tem uma pequena tirinha aqui do Zé Pequeno, né? Fazendo aqui uma pequena travessura. E você vai ler aqui um pouquinho sobre a turma do Chachado, tá? E fazer as atividades que estão no nosso livro de redação, da página 58 até a página 61, tá certo? Lembrando mais uma vez que essas 3 primeiras questões aqui, onde tem o balãozinho, você vai discutir comigo na videoconferência, tá certo? As demais questões, nós vamos depois gravar um vídeo corrigindo cada uma delas, tá? Então, tudo que está sendo pedido aqui, nós já vimos sobre tirinha também na aula de língua portuguesa, tá? Todas aquelas características que nós vimos lá, vai ser aplicada aqui. Você precisa ler, tá? Um pouquinho aqui a história da arte sequencial e depois você vai fazendo a sua atividade. Essa atividade, você vai ter o final de semana todo para fazer, porque hoje já é sexta-feira, então você vai ter todo esse final de semana para fazer. Na segunda-feira, provavelmente, já estarei marcando videoconferência, mais para português, e na terça-feira, acredito que para redação, se tudo der certo. Tá, pessoal? Eu não vou me estender muito no vídeo, porque nós já discutimos sobre tirinhas, né? Nós já falamos sobre tirinhas. E esse aqui, da parte de redação, é apenas uma continuidade, apenas uma continuação da atividade de língua portuguesa. Tá certo, pessoal? Então, façam com atenção, procurem fazer todo o exercício, tá? Não deixem perguntas em branco. E também não fique esperando só a resposta do professor, tá? Se esforce, vai lá, tente fazer da melhor maneira possível, tá certo? Agora eu vou falar para vocês sobre o nosso livro paradidático. O livro paradidático desse bimestre é esse aqui, ó, Pantanautilus, tá bom? O Pantanautilus é para os alunos do turno da tarde, tá? Esse vídeo aqui, talvez alguns alunos do turno da manhã possam estar assistindo, mas esse livro aqui vai ser trabalhado agora com o turno da tarde. Nós já trabalhamos o Canino Branco no primeiro bimestre, e agora nós vamos trabalhar o Pantanautilus, tá? É um livro fininho, é um livro rápido de ler, bem gostoso, tá? Cheio de ilustrações. Olha, é um livro bem ilustrado, tá? Bem bonito, bem fácil de ler, tá? Um livro que conta a história de uma menina que vai passar um tempo no Pantanal Mato-Grossense com os seus avós. E lá no Pantanal, ela descobre, né, que o avô dela criou uma engenhoca que ela pode viajar pelos rios do Pantanal, tá? Então aqui ela vai viver muitas aventuras, né? Percorrendo os rios do Pantanal com um amiguinho, né? Com um amiguinho dela lá dentro do submarino, né? Uma espécie de submarino. Então, você lerá esse livro. Ao final da leitura você fará o suplemento, tá? Como sempre, nós temos nosso suplemento didático dentro do livro. Você vai fazer, né? Depois que você ler tudo, você vai fazer o seu suplemento. Esse suplemento você vai me entregar depois, quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, tá bom? Então, comece a ler o livro, né, do Pantanautilus, né? Façam as atividades, tá? E façam as atividades do livro de produção textual. Então, veja bem, você tem bastante atividade para fazer. É por isso que eu procuro não sobrecarregar vocês com muitos vídeos, tá? Porque nós temos um conteúdo muito extenso. Então, nós precisamos ir devagar, porque apesar de estar nessa situação, né, e termos dar continuidade às aulas, mas é importante observar que você precisa de um tempo. Para quê?
para fazer o exercício, para ter as respostas, para poder ler o seu paradidático. Então, não sou só eu que estou fazendo isso, são todos os professores, né? Então vocês têm várias aulas também. Então eu não posso e não devo sobrecarregar vocês de tantas atividades, tá? Então eu vou colocando as videoaulas para vocês de acordo com que vocês forem assimilando os conteúdos, tá? Não vou apressar ninguém, tá? E não vou me apressar também, tá certo, pessoal? Então, leia o seu livrinho, comece a ler. Ele é muito legal, muito divertido esse livro. Comece a fazer logo depois da leitura desse livro, comece a fazer seu suplemento e aos poucos você vai fazendo as suas atividades do livro também, de português, de redação, conforme eu for colocando as atividades para vocês, tá? E não esqueçam que na próxima semana nós temos videoconferência, tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau!